Gente, dando sequência aqui nas perguntas. Professor, a gente sempre, desde criança, viu desenhos, viu coisas falando que tem um tipo de São Pedro lá no céu que seleciona quem entra no céu. Isso é verdade? Bom, vamos lá. Existe sim um tipo de São Pedro. Vamos lá, São Pedro. Ok. Ele é uma simbologia, tá? Simbologia. Então existe lá no céu, a pessoa vai entrar lá no céu, tá aqui o céu, as nuvenzinhas, tá aqui a pessoa tá lá querendo entrar lá no céu, muito felizona, que ela tá chegando lá no céu, linda, maravilhosa, chega lá e vai ter alguém que vai fazer seleção a hora que ela chega no céu? Não. A seleção é feita antes de você desencarnar. Então, esse julgamento, inclusive tem uma live sobre julgamento na primeira semana de dezembro. Podem dar uma olhada lá que tem lá. Então, ele tem um julgamento. Então, esse julgamento, ele é antes do desencarne. O julgamento é antes da morte. Então, de certa forma, tem um São Pedro lá em cima? Tem uma equipe de espíritos que faz, mas não é um cara só, tá? Não é só o São Pedro, tá lá o São Pedro, não. Tá lá uma gama de espíritos que faz conexão com a Matrix e faz as análises e recebe o que aconteceu, se pode, não pode, se fica, se não fica, se continua, deixa de continuar, se vive, deixa de viver, vai para o céu, vai para o inferno, para onde que vai, ok? Se tem karma, se não tem karma, se juntou, se piorou, se ficou a mesma coisa, se pagou as dívidas, se não pagou, ele faz todos os cálculos e analisa tudo isso lá. Então o julgamento é antes. Aí se o cara é ruim, tudo danado, tudo feio, tal, vem um demônio, pega o cara e leva ele para o inferno, professor? Nem sempre. Mesmo aqueles que vão para o inferno, não é assim sempre. Quando o cara é muito ruim, muito, mas pensa num cara que é mal mesmo, ele vive no mal, a frequência dele é 100% do mal. Quem vem buscar ele realmente é um demônio mesmo que vem lá e vai buscar ele. Porque a família dele são esses demônios. Agora, quando você morre, mesmo você não podendo entrar no céu, que é muito raro isso, certo? É muito raro. Mesmo quando você é muito ruim, você não vai, pelo menos fica lá no umbral, fica lá refletindo o que você fez e vai ter outra oportunidade de reencarnar. Então, ou seja, quando você tem uma frequência muito diferente do que o planeta vai manter aqui, então você tem que ser alocado em outro planeta. Então o mal, quando ele é muito mal, ele tem que ser alocado para outro planeta, ele vai para o inferno. Ou seja, ele vai para outro planeta. Mas quando você tem os seus familiares, mesmo você não tendo, ele vai pegar você, ele vai conversar com você, vai falar assim, olha, você vai ter que ver tudo que você fez, vai lá pro umbral, meu filho. Chega lá no umbral, fica fazendo aquele filme repetitivo, vai vendo. Você roubou a bala na mercearia do Zé. Você pegou e fez maldade com seu irmão. Você pegou e fez maldade com fulano. Aquela vez, quando você tinha tantos anos, você fez tal coisa. Você vendeu um carro totalmente quebrado pro fulano, sabendo que estava quebrado. E aquele negócio fica na sua martelando tua cabeça. Você pegou e fez XYZ. E aquela coisa fica na tua cabeça e tal. Ok? O que acontece? Você vai para aquela situação e você fica refletindo aquilo lá. Fala assim, nossa senhor, nossa, que coisa, né? Então, tipo assim, eu tinha um terreno que eu vendi, que era tipo uma chacrinha, mas eu ia morar lá. E eu acabei vendendo porque a gente estava num aperto muito grande financeiramente, estava num aperto que precisava vender, porque não tinha condição de sustentar 2 lugares, a minha casa, onde eu moro, e mais uma área que estava de lazer que eu precisava construir a casa para poder morar lá.
E nesse meio do caminho, o vizinho chato pra caramba começou a azucrinar, pá. E eu falei, porra, pra minha esposa, vamos ter que vender. Mesmo a gente querendo morar aqui, nós vamos vender, vamos cancelar o nosso sonho e vamos vender. Mas tem um lugar lá que tem uma depreciação da terra, que para arrumar aquilo lá vai gastar muito dinheiro e tal. Mas veja bem, é algo visível. Não é algo que eu escondi ou que eu escondo. Então a pessoa, quando foi comprar, ela viu o lugar antes, ela olhou o terreno antes, ela olhou a construção, ela verificou tudo, fez as análises da pessoa e ela falou assim, eu quero comprar mesmo assim. Ponto. O que ficou oculto para a pessoa? Ficou oculto que eu não me dava bem com o meu vizinho. Mas não quer dizer que se eu não me dou bem com o vizinho, o outro também não vai se dar bem com o vizinho. Eu não sei qual que é a frequência da pessoa. Então isso não quer dizer que eu fiz maldade para a pessoa. Porque tudo que estava claro para mim, que estava claro para eles. Ah, mas tem um vizinho que é chato pra doer, mas o vizinho às vezes é chato pra mim. Às vezes a pessoa entra numa ressonância com o vizinho e os caras dão super bem. Então não é bem assim mesmo, porque também dá pra isolar um muro, porque a distância também era 2.400 metros. Então você fala assim, pô, tem terreno pra separar um vizinho do outro lá pra não ter atormento, né? Mas todas as cargas d'água têm um monte de fatores que pode fazer com que a pessoa pegue e fale assim, mas aquele cara fez maldade para mim, mas não fiz maldade. Eu coloquei à venda um produto. Eu não vendi um carro quebrado para você, porque a casa foi muito bem construída. O terreno é aquilo que você viu, bem tratado, com graminha, com pomar, com tudo. Foi feita uma descritiva onde estava a energia, o que foi puxado, o cano d'água, como é que foi, etc. Não teve mentiras, não teve enganação. Não sei se vocês estão entendendo a diferença da coisa. Agora, se eu pego a casa e falo assim, olha, essa casa não tem problema nenhum. Nossa, essa casa é maravilhosa, pode entrar. O cara chega lá, tem um buraco no esgoto, tá vazando esgoto para tudo quanto é lugar, o telhado não cai, funciona, apesar que teve um negócio lá que eu não falei para ele, que tinha morceguinho lá morando, mas isso daí eu tinha chamado um coisa lá, o cara falou assim, é só pôr um cobertor no telhado que os morcegos saem e depois não conseguem voltar, acabou, resolve o problema, é uma coisa que precisava fazer, só que o cara falou que era bom ainda ter um morceguinho lá, porque ele comia tudo quanto que era inseto, e realmente acabou com os insetos, que tinha um mundo de... Nossa, chegava à noite lá, não dava nem pra sair pra fora do quintal. E aqueles morceguinhos acabou com aqueles insetos, cada morceguinho comia coisa assim de 1.000, 2.000 insetos por noite, sabe? Uma coisa assim louca. Era morceguinho que come inseto, come bichinho, não come sangue nem frutas, ele comia insetinho, então uns pequenininhos assim, uns morceguinhos pequenininhos. Mas o cara pode ter falado assim, esse cara me mandou um negócio que tinha um morceguinho lá, mas era só me perguntar como que resolvia, eu falava pra você, arruma um lençol, inclusive eu deixei até uma coberta lá, uma coberta de algodão lá, né, coberta é fronha, só colocar lá, você coloca lá no telhado, deixa ela como se fosse secando lá no seu telhado, eles vão sair à noite e não volta, só deixar durante uma semana que acabou o problema, eles saem e não voltam nunca mais, eles vão procurar outro lugar para morar. Pronto, é assim que funciona. Então, a gente pode fazer alguma coisa que pode até, mas a pessoa pergunta, se for o caso, eu vou lá e arrumo para a pessoa. Eu mesmo pego, saio da minha casa e vou lá e resolvo o problema para a pessoa. Claro, é que para mim era bom, para você pode não ser, né? Porque para mim resolveu o problema dos insetos, para você pode ser uma coisa que, ai, credo, certo? Então, são nuances. Só que você pegar e vender um carro com motor quebrado, aí é duro, né? Porque você vendeu sabendo. Agora, se você vende sem saber, fala assim, cara, eu não sei, eu acho que o carro tá na hora de vender, porque ele tá com problema. Porra, tá na hora de vender porque ele tá com problema? Então você quer passar o problema pro vizinho. Esse que é o problema. Eu não vendi o terreno, a casa, porque eu tava tendo problema lá. Porque que eu falei, o vizinho tá lá longe, eu tô aqui, pra mim, eu ia construir a minha casinha lá. O problema é que a crise financeira foi tamanha que eu não tava aguentando sustentar. Então, esse julgamento, ele não é feito nu e cru.
ele leva muitos detalhes. Então a Matrix, ela cruza muita informação. Ela vai ver o espírito seu, a índole sua, a energia que você passou, por que você passou, como que você passou, o que você passou pro seu vizinho, como que você fez. Isso serve para tudo. Então, tipo assim, eu fiz um negócio, vendi um produto para enganar os outros. Gente, vocês podem ter certeza, você não precisa me julgar. Não é você que vai vir falar assim, professor, tá vendendo produto que não presta. Você não precisa fazer isso. Quem vai me julgar é Deus. Se você é evangélico e não aceita com que eu dou versões diferentes, se você tem outra religião que não aceita o que eu dou, isso é um problema meu. Quem vai julgar se eu vou pro céu ou pro inferno é Deus, é o São Pedro lá. Então, não se preocupem, gente. Quem vai e quem não vai. Então, o fulaninho aqui foi, morreu. Ele veio aqui, a familiar dele foi, pegou ele e levou lá. Aí chega lá no São Pedro, que é os anjos que vão cuidar disso daí. Eles vão pegar e vão falar assim, ô meu filho, ó, você não pode entrar direto no céu, não. Você vai ter que fazer um reprocessamento para você reconhecer os seus erros, arrepender dos seus erros, para você poder entrar no céu, no nosso lar, por exemplo, você entrar lá no céu e lá você processar tudo isso daí para você voltar e pagar os seus karmas de novo, porque você não pagou por causa disso, conforme a Matrix julgou e falou que é procedente. Então os familiares dessas pessoas, ela pega, entra, fica junto com a pessoa, fala assim, olha, mas você vai ter que fazer uma reflexão, porque teve algum problema, tal. Pega esse momento, faça a sua meditação, reflita. Aí a pessoa vai fazer a reflexão, vai ver o que tá, o que não tá. Às vezes ela quer ficar no planeta, quer ficar andando. Ah, eu não quero ir pro céu, eu quero ficar aqui. Então vai, fica aí, fica enchendo o saco todo mundo. E pá. Então os modos operantes é assim. Tem um São Pedro lá? Não. São vários que fazem análises, inclusive o seu mentor, o seu anjo da guarda, ele pega uma autorização ou não para poder entrar ou não no céu, certo? E ele vai pegar e vai levar o seu julgamento e vai mostrar para você, e você vai ver tudo que você fez, e você mesmo vai falar assim, nossa, eu não posso mesmo, vou ter que corrigir, resolver meus problemas, porque tá feia a coisa, eu andei fazendo umas coisas feias. Tá bom, gente? Então tem uma estrutura no céu? Tem um julgamento? Tem. Só que não é quando você bate lá igual os desenhos animados faz. Você já recebe aquele negócio pronto para você chegar lá e vai ter alguma coisa. Ou você entra direto ou você fica naquele momento de umbralino que você vai até se desintoxicar do que você fez de ruim. Gente, jamais a verdade absoluta, hein? É somente um prisma, tá? Vocês que compete a vocês juntarem as informações e ver o que presta, o que não presta, o que é verdade, o que não é verdade, tá bom? É você individual, não é você vindo aqui escrevendo, tentando convencer todo mundo como que é a verdade. A verdade absoluta não existe, a verdade está dentro de cada um, tá bom? Jamais a verdade absoluta, que Deus abençoe, namastê.